Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês. É um mate muito simples de se realizar. É um mate de 2 bispos e rei contra rei. Tem uma maneira muito fácil de se executar, que às vezes, se o jogador estiver com pouco tempo apurado no relógio, então escusa inventar jogadas e essa jogada simplesmente automaticamente, como eu vou ensinar para vocês. Bom, tentar ensinar é assim: o mate de 2 bispos contra rei é muito fácil porque os bispos cortam diagonais todos os lados. E como podemos fazer os primeiros movimentos? Temos que limitar o espaço do rei adversário, já que o rei está sozinho. Por exemplo, primeiro lance, veja bem que esse bispo corta essa diagonal e este outro bispo corta essa diagonal. Quer dizer, para onde o rei poderia fugir, digamos que o rei solitário vai tentar ficar a maior parte do tempo às casas centrais, porque já sabemos que quando o jogo sobra somente com o rei, temos que executar o mate em 50 lances. Entretanto, se atrasarmos as jogadas, poderemos que não possamos executar esse mate. Então, a pequena regra básica no princípio é assim: tentaremos cortar o espaço para que o rei não fuja. Então, o primeiro lance seria bispo D4. Quer dizer, o rei não pode vir nem para E5, nem para C5, uma vez que o bispo de casas brancas já está a cortar as casas D5, E6. Então aqui já fica 1, 2, 3. Aqui já é feita a primeira barreira, que o rei não pode ultrapassar aqui para frente nas casas centrais. Vejamos, não pode vir nem para aqui, nem para aqui, nem para aqui, nem para aqui. Entretanto, o rei movimenta-se atrás, pode se movimentar para trás. Então, enquanto jogamos, aproveitamos esse tempo para adiantar o rei. Rei D7, bispo D5, corta o espaço em que o rei preto não poderá vir nem para C6, nem para E6. Entretanto, pode vir para D6. Foi o que ele fez, foi para aí, atacando esse bispo. Então o que eu faço? É muito simples. Aqui está dominado por esse bispo e aqui também. As casas C5 e E5. O lance melhor do rei preto era este, atacar este bispo. Então o que eu faço? Bispo E4. Corta-se todas as diagonais para o rei não fugir. Veja bem, agora não pode vir nem para aqui, para C5, nem para D5, nem E5, tampouco
G5. Está feita aqui essa primeira barreira. Bom, o rei move-se, enquanto eu aproveito para aproximar outro rei. Lembrando-se que para dar um mate tem que ter a ajuda do rei. Então, rei C3, rei E5, rei C4, rei D6. Agora eu aproveito que tem aqui o rei, jogo o bispo D5 para cortar o espaço aqui do rei E6, rei C6. Aqui este bispo já está a cortar o espaço do rei em C5 e E5. O rei mexe-se, eu aproveito, mexo o bispo, aliás, digo rei, aproximar o rei, rei mexe-se, bispo E5, corta espaço do rei para não fugir para C7. Ele vai voltar para E7. Eu aproveito esse tempo para movimentar o rei. Rei para ali, mexo o bispo, cortando esta casa, que poderia voltar para aqui. Aqui ele já não vai, nem aqui. Entretanto, nem para casa F7, nem para casa G8. Tão pouco para casa E7, nem G7. Então ele tem que voltar para trás. Eu mexo outro bispo, ficando lado a lado, assim corta os espaços. O rei mexe-se, aproxima o rei. Bom, muito fácil. Chega aqui, então a regra é muito simples, que às vezes se o jogador estiver apurado de tempo, pode utilizar a seguinte regra básica. Isso é automaticamente. Esse mate pode ser realizado em apenas 20 ou 30 segundos. Se o jogador tiver um pouco tempo no relógio, é muito fácil. Basta seguir a seguinte instrução. Bispo do meio, portanto, o bispo que está entre o rei e o outro bispo, este bispo de E6, a regra é assim: bispo atrás do rei, o rei mexe, bispo atrás do rei, o rei mexe, rei para o lugar do bispo. Agora o mesmo bispo que eu mexi, o rei mexe, bispo atrás do rei, outra vez, o rei mexe, fecha com o bispo do lado do outro bispo, volta à posição que estava anteriormente. O rei mexe, agora eu começo outra vez. Vai ser bispo atrás do rei, o rei mexe, rei preto, agora vai rei para o lugar do bispo, o rei mexe, lembrando-se que aqui, espera aí, só um cadinho, aqui, essa regra ela funciona porque assim, quando eu mexo o rei, o bispo para trás do rei, o bispo atrás do rei, o bispo continua a cortar essa diagonal, então o rei não pode fugir para as casas G8 nem G7, enquanto que o outro fica parado cortando as outras diagonais. Quer dizer, então o bispo atrás do rei, bispo atrás do rei, rei para o lugar do bispo. O rei fica limitado nos movimentos. Veja só, ele só pode vir para aqui ou para aqui, essas duas casas. Voltando, chega aqui,
eu começo tudo outra vez, é muito simples. Bispo atrás do rei, bispo atrás do rei, rei para o lugar do bispo. O rei preto mexe, agora vem bispo atrás do rei, o rei está aqui, na casa F6, então o bispo vai para E4, perdão, F4, F4, o rei mexe e o bispo fecha, voltando à posição anteriormente. Pronto. Chegou aqui, quando o rei preto mexesse, só pode mexer para essa casa, porque aqui não pode, nem aqui. É muito simples. Bispo atrás do rei, ele vai mexer outra vez. Rei para o lugar do bispo. Pronto. O rei mexe. Cheque. O rei mexe. Mata. Então, resumindo, quando chega aqui nesta posição, efetua-se a regra básica somente com o bispo. E põe o rei no lugar. Enquanto o rei for para o canto, não é preciso de mais nada, é só executar o mate. Veja bem. Bispo atrás do rei, rei para o lugar do bispo. Agora, como não tem mais, não precisa de mais nada, o rei já está aqui no canto. Se fosse seguir a regra, tinha que pôr o bispo atrás do rei e vir para cá, mas já não tem espaço, né, necessariamente fazer voltar para trás as jogadas todas outra vez. Então, quando o rei vai aqui ao canto, eu pus bispo atrás do rei e rei para o lugar do bispo. Certo? O rei vai se mexer. Então é cheque. Rei para o canto. Para quem não poderia vir, caso desse bispo. E mata. Simples, né? Então, voltando cá atrás. Veja bem. Seguindo sempre essa base, esse exemplo. É muito fácil executar esse maço quando você alcançar essa posição. Rei, bispo e bispo. Nessa posição e o outro rei preto. Se estiver na última fila. Então siga sempre esse passo. Bispo atrás do rei, rei para o lugar do bispo. Bispo atrás do rei, fecha. Bispo atrás do rei, rei para o lugar do bispo. Bispo atrás do rei, fecha. Bispo atrás do rei, rei para o lugar do bispo. O rei mexe, cheque, mata. Bom, se você gostou, da próxima vez executarei outros mates muito simples que você pode aprender, e o pouco que eu sei posso passar para você nos próximos vídeos. Obrigado.